Olá, gente bonita! Muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Eu sou a Miriam Santos e hoje estamos aqui para falar mais um bocadinho sobre o temperamento sanguíneo, hoje vos trazendo uma personagem bíblica que tinha este temperamento. Então, se estás interessado, já sabes, anda comigo? Olá, meus queridos! Então, hoje, quem viu o vídeo da semana passada já sabe o que é um sanguíneo, como ele se comporta, quais os pontos fortes, quais os pontos fracos. E eu hoje vou-vos contar uma personagem, eu acho que toda a gente lembra-se desta personagem quando se fala em sanguíneo. Se tu tens uma sugestão já aí pensada, escreve aí embaixo nos comentários, eu adoro ler os vossos comentários. Eu sempre que posso estou a responder e a interagir convosco. Já sabem, nas minhas redes sociais é um bocadinho mais rápida a interação e mais fácil. Passem por lá e bora ser felizes juntos. Então, já deixaste a tua sugestão? Quem será o personagem bíblico de hoje com o temperamento sanguíneo? Nos últimos vídeos vocês têm também acompanhado esta série. Eu comecei por falar do temperamento colérico e dei depois a seguir no segundo vídeo o personagem bíblico que corresponde a esse, um dos personagens bíblicos que corresponde a esse temperamento. De seguida falamos sobre o temperamento melancólico e o vídeo da semana a seguir foi então a personagem bíblica respectiva ao temperamento melancólico. Descobrimos que a depressão não é uma coisa de gente não crente, mas sim uma coisa de gente melancólica. E vimos alguns exemplos disso. E hoje estamos então a completar o vídeo da semana passada em que eu expliquei o que é ser sanguíneo. Hoje vamos falar do nosso personagem, o nosso personagem bíblico. Quem será? Quem será? Pedro! Quem é que estava na dúvida? Eu acho que Pedro é assim o primeiro que salta, não é? Então, vamos falar um bocadinho de Pedro enquanto este sanguíneo. Eu creio que depois de Jesus, no Novo Testamento, Pedro é sem dúvida o personagem que mais salta à vista. E essa é uma característica mesmo dos sanguíneos. Eles por onde passam é impossível não se aperceber que aquela pessoa passou ali. É assim, faz parte de quem elas são. O sanguíneo é assim aquela pessoa que deixa bem à vista, às vezes mais do que devia, quem ela é. Ela tanto está super alegre e é super divertida, como de repente passa-se ali um bocadinho e uou, não é? Pedro, a gente vê bem essas mudanças quase de humor, muitas vezes, e enfim, o que ele era vinha para fora, ele quase não tinha filtro. Bom, Pedro era o tagarela lá dos discípulos, não é? Ele estava sempre a falar, é o que mais falava. Jesus falava muito com Pedro, a gente vê isso nas escrituras, eles estavam muitas vezes à conversa e Pedro teve a audácia de chegar a repreender Jesus. Lembram-se daquela parte da história de lavar os pés? Pedro teve a lata de dizer qualquer coisa que mais ninguém teve. Pedro, quando experimentou a plenitude do Espírito Santo, ele foi sem dúvida o maior influenciador do seu tempo. Ele foi também um grande desafio para todos os outros cristãos, não é? Porque Pedro mostrava o que era possível fazer com o Espírito Santo, não é? Ele era assim, bora lá, se é para fazer, a gente faz. As características de Pedro sanguíneo, ele era impulsivo, ele era muito impulsivo. Em Mateus 4:20 a gente vê como ele atendeu o chamado assim, o chamado de Jesus assim de uma forma, uou, estou aqui, bora lá, estou contigo até ao fim. Logo a seguir em Mateus 14, 28 e 29, nós vemos a sua reação impulsiva quando vê o mestre sobre as águas. Mas ninguém teve coragem de meter o pé na água. Muitas vezes a gente ouve a crítica de que Pedro afundou-se. Mas o que é certo é que ele foi o único que saiu do barco. Ele ainda andou sobre as águas. É verdade, ele teve aquele momento que falhou, mas mais ninguém conseguiu. Mais ninguém teve a audácia de ir ter com Jesus sobre as águas. Em Mateus 17, do versículo 1 ao 13, a sua atitude diante da transfiguração. João 18:10, nós vemos
impulsividade de Pedro, segundo a prisão do Mestre. Também em João 21, do 1 ao 11, nós vemos a forma impulsiva como Pedro reage ao se encontrar com Jesus após a sua ressurreição. Outra característica bem própria de um sanguíneo que nós conseguimos ver em Pedro através das Escrituras é o facto de ele ser desinibido. Em Lucas 5, do 1 ao 11, nós vemos a sua atitude reveladora na pesca maravilhosa. Ele é também, como eu já disse, o tagarela da equipa, ele é extremamente falador. E nós vemos isso em vários versículos, como por exemplo em Mateus 16, do 13 ao 20, também em João 6, do 66 ao 69, onde nós vemos o seu efeito positivo do seu testemunho acerca da identidade de Jesus. Mas nem tudo são rosas, como em qualquer outro tipo de temperamento, o sanguíneo também tem defeitos. E nós também podemos ver isso em Pedro. Ele foi também egoísta. Nós podemos ver isso em Mateus 16, 22. A sua motivação egoísta valeu-lhe uma bela repreensão de Jesus. Ele foi também interesseiro. Em Mateus 19, 27 ao 30, nós também podemos ver isso. Quando ele se questionava quais seriam os favores que ele iria receber por seguir o Mestre. E ele era fanfarrão. Ele era assim um bocado de gabarolas. Nós podemos ver isso em Mateus 26, 33. Mas o que é certo é que Pedro foi cheio do Espírito Santo. E o que Deus fez por este apóstolo sanguíneo, Ele também pode fazer por ti e por mim, desde que estejas disposto a cooperar com o Espírito Santo, permitindo que o seu poder fortaleça as tuas fraquezas. Em Atos 1,15 nós podemos ver a primeira transformação palpável no comportamento de Pedro. Ele era um homem assim, sem filtro, não tinha estudos, mas ele, cheio do Espírito Santo, torna-se o maior pregador do Evangelho. Em Atos 3, 1 a 7, nós vemos a ousadia de Pedro a ser transformada, não para se glorificar assim, mas para glorificar ao Mestre. Em Atos 4, do 5 ao 13, nós vemos aquele Pedro que antes teve vergonha e negou a Cristo, agora ele fala abertamente do Senhor e do seu reino. Em Atos 5, do 40 ao 42, nós vemos a constância de Pedro, apesar de estar a ser açoitado o oficial do Sinédrio, ele não abdica da sua fé. Em Atos 9, 36 ao 42, nós vemos a humildade em Pedro. Ele já não é aquele gabarolas, mas ele é aquele que reconhece que ele precisa e depende de Deus. Segunda de Pedro 3, 15, nós vemos que Pedro atingiu uma maturidade. Ou seja qual for o nosso temperamento, com o Espírito Santo na nossa vida e deixando-nos moldar e amadurecer por Ele, nós podemos sim potencializar as nossas características positivas e aperfeiçoar as nossas falhas. É assim, quando Deus funciona assim. Por isso, ninguém é melhor que ninguém, nós somos todos diferentes, somos todos necessários. Se tu estás a acompanhar esta série sobre temperamentos desde o início, tu estás a ver que cada personagem que eu tenho nomeado são pessoas de extremo valor, são pessoas que Deus usou em seu tempo de forma magnífica e que Deus precisava das características de cada um específicas. E se nós nos deixarmos usar nas suas mãos, nada é impossível. Por isso, não te esqueças, se tu gostaste deste vídeo, deixa o teu like, que isso é muito importante. Partilha para todos, para aquele teu amigo que fala assim, com muitos gestos, e que por onde passa é o centro das atenções, porque é impossível para ele não ser, porque ele gosta de comunicar e gosta de estar junto com os outros. Para esse teu amigo, manda para eles e não te esqueças de subscrever o canal se ainda não és subscrito, ativa o sininho para não perderes mais nada. Em breve, então, próxima semana, se Deus quiser, há de sair o vídeo a falar sobre o último temperamento, o temperamento fleumático, que também é muito, muito interessante. Por isso, não percas, eu me despeço com um grande beijo, Deus te abençoe, até para a semana. Tchau, tchau!